A gente tem algumas perguntas relacionadas ao que foi trabalhado. Tem uma pergunta para a Ana. Durante o nosso despertar, é comum a solidão e uma angústia indefinível. Há uma barreira aparentemente intransponível entre nós e a sombra que quer se mostrar. E nós não deixamos porque parece que vamos romper de dor. O que fazer para parar de criar mecanismos de defesa e finalmente encarar as dificuldades e integrar essas sombras? Observação, terapia, busca de espiritualização já são caminhos tentados. Eu acho que é uma pergunta que já tem resposta nela, né? É isso. Continuar seu processo de autoconhecimento. Os mecanismos de defesa são naturais, fazem parte do nosso processo. A gente precisa se tornar consciente deles. O problema é quando essas defesas dirigem a nossa existência, dirigem as nossas ações, nos afastando de nossa essência. Mas quando a gente vai se tornando consciente dessas defesas, desses nossos processos autoprotetivos, né? Porque a gente tem muito medo da dor, muito medo de tanta coisa. Mas quando a gente vai se tornando consciente, a gente vai se flagrando, fazendo isso é um grande processo de autoconhecimento, acho que a gente dá conta. Acho que esse é o caminho. Uma pergunta para o Jorge. Pelo livre-arbítrio, podemos estar em lugares e com pessoas que não devemos estar? Ou sempre estaremos no lugar e com pessoas que devemos estar? Nós temos que compreender que o absolutismo com relação a essa questão de que tudo acontece exatamente como Deus deseja, não se coaduna com a existência do livre-arbítrio. Então as coisas, na verdade, acontecem não como Deus quer, mas como Deus permite que elas aconteçam. Porque se tudo acontecesse exatamente como fosse a vontade de Deus, os suicídios seriam vontade dele. E eles, na verdade, não pertencem ao planejamento de nenhum de nós. Então, nós estamos convivendo com as pessoas, não que nós precisamos, por uma questão de programação espiritual. Às vezes não é parte da nossa programação, mas é um elemento, acho que pode baixar um pouquinho, né? Mas é um elemento de compreensão de que se nós nos mantemos em determinadas relações, é porque nós ainda encontramos nelas alguma coisa que nos faz permanecer ali. Porque se eu tenho uma relação que ela é tóxica, que ela é difícil, que ela é problemática, que ela é cheia de problemas, mas eu não consigo me libertar, a grande pergunta é por que que isso acontece? Ao invés de dizer, bem, se eu estou na relação é porque Deus quer que seja dessa maneira. Essa leitura invertida de que tudo que acontece é a vontade de Deus não é a mais exata, mas sim o fato de que tudo que acontece, acontece com a permissão dele, sem que necessariamente seja a vontade do Criador. Não sei se é claro para todos isso, como também a gente diz assim, não, tudo que acontece é porque era desse jeito. As coisas relevantes que acontecem, elas devem ser desse jeito. Mas nem tudo que acontece tem que ser desse jeito. A cor da meia que eu botei hoje, a cor da roupa que eu usei, isso não foi relevante. Vai ser relevante para a minha história de vida, a roupa que eu usei hoje? Se for alguma coisa que seja relevante para a existência, então existe alguma ação espiritual nisso. Mas as questões comezinhas, que não levam a nada, elas estão na faixa do nosso livre-arbítrio, da nossa condição de liberdade de escolha. Quando algo que escolhemos interfere nas nossas vidas, então a gente pode dizer que aqui, algo que aconteceu sem que eu assim deseje, vem de um planejamento espiritual. Essa é uma leitura muito importante para que nós não caiamos num quadro fatalista, porque a visão da doutrina espírita não é do fatalismo. Existem dois sistemas filosóficos. O fatalismo, que diz que tudo vai acontecer como
é previsto e não podemos mudar, e o chamado livre-arbítrio, que significa que tudo que acontece decorre da nossa opção. O espiritismo não está em nenhum dos dois, está no meio, que é o planejamento espiritual. Eu tenho faixa de liberdade, mas tenho planejamentos de algumas coisas que eu não conseguirei mudar. É dentro desse meio termo que nós oscilamos com uma liberdade limitada, em função das condições espirituais que nós já possuímos. Quanto mais eu me desenvolvo, mais alarga-se a minha possibilidade de livre-arbítrio. E quanto mais eu acerto, mais eu uso o livre-arbítrio que eu já tenho. Quando eu erro, eu posso ter livre-arbítrio, mas ele está temporariamente suspenso até que eu tenha a condição de usar o livre-arbítrio que eu já possuo. Não sei se eu confundo vocês com o que eu estou dizendo. Conhecimento intelectual abre livre-arbítrio. E conduta moral, crescimento moral, permite que eu use o livre-arbítrio que o conhecimento intelectual me permitiu. Se tiver ficado claro... Tem duas perguntas aqui relativas à criação de filhos. Eu deixo aberto para quem quiser responder. Como não ser um pai chato, jurássico, por não se adequar aos padrões que é imposto pela sociedade? Como se blindar do hiperreal e manter o equilíbrio na criação e educação de nossos filhos? Fiquem à vontade, quem quiser responder. Olha só, o que é ser um pai chato? É aquele que respeita as regras e faz de tudo para que os filhos respeitem também? Sejamos chatos. Para de ser bonzinho. Para. O que precisa ser feito, a gente vai passar para eles. E se não os agrada, não tem problema. Eles vão ser pais e, como relata para nós Isamitiba, a vingança silenciosa dos pais é saber que um dia os seus filhos serão pais. Pô, gente, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Agora, no livro A Imensidão dos Sentidos, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, Hamed, no capítulo 2, intitulado Ser Bom, ele coloca que nós temos que aprender a ter limite e colocar limite. Construção de limite é a relação nossa com disciplina. Emmanuel pede para o Chico disciplina. Por que Emmanuel pede para o Chico 3 vezes disciplina? Emmanuel não era gago, o Chico não era surdo. Aqui. Se Emmanuel não era gago, o Chico não era surdo e o Elahá representa. Então, por que ele pede 3 vezes? Disciplina no pensamento, disciplina no sentimento, disciplina na ação. Disciplina na razão, disciplina no sentimento, disciplina na ação. Nós queremos educar, ensinar, exemplificar sem disciplinar. Gente, isso não existe. Faz o melhor que você puder, cumpre aquilo que você estuda, que você lê. Se ele te achar chato hoje, amanhã é quem ele vai recorrer para ajudar. E fique com a consciência tranquila de que você fez. Emerson, e se a gente errar em alguma coisa? Não tem problema. O espírito de Camilo, no livro Desafios da Educação, que é um livro só de perguntas e respostas, adotem esse livro no culto no lar de vocês. Quem é avô, quem é avó, adote também. Uma pergunta, você lê numa semana, pega outra, lê depois. O Raul Teixeira pergunta e o Camilo vai respondendo. E aí, essa pergunta o Camilo faz. É a pergunta de número 22 e a 23, consequentemente, ele vai discutir e se os pais estiverem errando ou tiverem errado naquilo que eles estão propondo. Olha o que o Camilo responde: não existe desvalor nenhum em ensinar para os filhos aquilo que é certo. E ainda, diga para os seus filhos: eu errei nesse mesmo ponto, meu filho, e não gostaria que você passasse por este caminho. Não tem problema nenhum, gente, nós somos humanos. Sermos pais não nos coloca na condição de angelicais, não. É só pai e mãe, é só isso. E está tudo bem. Se você for chato, com a consciência tranquila de que você fez o melhor que pôde, está ótimo, desencarne chato. Eu concordo com o Emerson. Há uma certa permissividade excessiva, né? Hoje em dia, uma falta de limites.
E a questão da educação dos filhos exige a nossa autoeducação. Por isso que é difícil. É mais difícil dizer um não do que um sim. E é uma tendência do pai jogar para a mãe e a mãe jogar para o pai. Ah, pai, posso pegar a chave para andar de carro? Ah, não, pede para tua mãe. Se ela deixar, tu vai. Ah, não, pede para o teu pai. A gente vai jogando responsabilidade um para o outro e não assume o papel de educar. Porque educação exige esforço, exige atenção, tempo, olhar para o filho. Então é mais fácil dizer um sim do que dizer um não. Porque se eu dizer um não, eu tenho que explicar, eu tenho que orientar, eu tenho que perder tempo. E o que a gente observa hoje em dia no consultório médico é um sentimento de abandono muito grande, pessoal. Porque muitas vezes não há diálogo dentro do lar. As crianças se sentem abandonadas. O pai não tem tempo, está cansado, vai ler jornal, quer ver televisão, vai para a rede. E não há uma relação afetiva, de conversa profunda entre os pais e os filhos. Então falta tempo. E essa falta de tempo, muitas vezes, ela é muito, muito perigosa. Porque muitas vezes todo mundo sabe que o nosso filho está usando droga. Só o pai e a mãe que não sabe. Só o pai e a mãe que não enxerga. Porque o nosso olhar muitas vezes não é um olhar cuidadoso. Daquela responsabilidade que o pai e a mãe têm que ter com aquele espírito que nos foi confiado por Deus. Então é evidente que vamos errar muitas vezes como pais. Isso é natural. Nenhum pai é perfeito, né? A gente tende a culpar os nossos pais, as nossas mães, a psicanálise, né? Ah, tudo é culpa da mãe, coitado da mãe, né? Mas não existe pai perfeito. Nós fazemos o nosso melhor. Mas o importante é fazer alguma coisa. Ter esse olhar cuidadoso, respeitoso e assumir o nosso papel educador. E isso realmente exige um esforço de cada um de nós. Tá? Alguma consideração de vocês? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Se não, a gente vai encerrar por hoje. É para Ana. Ana, você é psicóloga, uma pessoa experiente, espírita, né? Mais de década também. A gente escuta muitas pessoas, estuda as obras de Divaldo Franco, a série psicológica de Joana de Ângeles, né? Eu li, estudei, mas eu não sou psicólogo. Tem uma amiga minha que é psicóloga, ela estudou tudo, fez aquela catedrática toda, né, da série psicológica de Joana de Ângeles. Eu lhe pergunto, como espírita, eu quero ferramentas para enfrentar certas dificuldades, mas eu não vou fazer um curso de psicologia. De fato, fazendo propaganda mesmo, né? A série psicológica de Joana de Ângeles, que tipo de ferramenta, na posição sua como psicóloga, traz na questão do dia a dia nosso para a gente poder se apartar um pouco mais, adentrar mais nesse conjunto de ferramenta? É mais no sentido de divulgar, de propaganda mesmo, e incentivar a leitura desse conjunto de obras. Obrigado. Não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso. A série psicológica da Joana de Ângeles se fundamenta nas obras básicas. Então, eu diria que para você saber o que fazer para enfrentar seu dia a dia, eu acho que o Evangelho de Jesus responde mais diretamente. Não invalidando as obras, nada disso, mas as obras que a gente tem, seja do André Luiz, seja da Joana de Ângeles, as obras do Emmanuel, que são os 3 autores que a gente mais utiliza, que a gente mais se aproxima, se fundamentam em tudo aquilo que as obras básicas têm trazido para nós. São posicionamentos
diferentes, porque tem uma profundidade diferente, né? Principalmente as obras da Joana. E eu aconselho quem for estudar as obras da Joana, estudem junto com alguém. É importante a gente poder estudar junto com os outros, para a gente poder olhar com vários pontos de vista. Mas para enfrentar o nosso dia a dia, não precisa ser psicólogo para a gente enfrentar as questões do dia a dia, né? Acho que a gente pode utilizar os princípios da Boa Nova, que são, né, preciosos para a gente. Mas eu acho a obra dela monumental. Não é tão simples a gente estudar essas obras sozinho. Nós precisamos nos preparar até para compreender o que ela traz, mas estudar junto com alguém. Grupos de estudo vale bastante a pena. Eu quero dar um contributo nessa resposta. A grande questão é que a obra psicológica de Joana de Ângeles não é um material para ser estudado no divórcio com a obra de Kardec. Nós temos dentro do movimento espírita alguns estudiosos da obra de Joana que propõem a leitura da obra de Joana como se ela transcendesse a base kardeciana. Em nenhum momento Joana propõe esse tipo de estudo, ou seja, que a gente abandone a obra de Kardec, que se volte para a obra psicológica unicamente, como se ela fosse a superação da literatura anterior. Tanto que ela tem obras como Momento de Saúde e de Consciência, em que ela faz uma conexão muito estreita entre a obra de Kardec e a literatura que ela propõe em termos psicológicos. Mas o que eu queria trazer de grande contribuição, que eu acho que pode dar nesse sentido, é qual é o diferencial que essa obra tem dentro do contexto que nós estamos vivendo. O grande problema é que o movimento espírita, eu disse movimento espírita, eu não disse espiritismo, eu disse movimento espírita, as pessoas. Nós nos aproximamos do conteúdo espírita e vestimos uma capa da soberba desgraçada que nos fazia achar que nós éramos melhores do que os outros, achando que os católicos eram pessoas de crença ridícula, que os protestantes estavam numa condição inferior, que os nossos irmãos do culto afro nem poderiam ser considerados como pessoas que tinham algum tipo de expressão em termos de mediunidade. Então nós criamos um ambiente onde nós tínhamos uma empáfia intelectual, como se essa empáfia intelectual representasse a nossa condição de superioridade espiritual. O que a obra de Joana faz é retirar essa máscara de nós e dizer: contempla a tua sombra, reconhece que tu tens defeito, faz contato com a tua pequenez, verdadeiramente conhece a tua intimidade, assume que tu tens problema, porque o nosso movimento espírita, nas décadas anteriores, havia criado uma onda de perfeição que não existe. Eu vou dar só um exemplo, Wallace, desse fenômeno. Lá atrás, quando nós falávamos de que as pessoas deveriam ter uma alimentação sem carne, as pessoas diziam: eu não vou comer carne, porque o animal, quando morre, ele excreta um fluido que impregna a carne de uma coisa ruim. Então, quando eu comer isso, eu vou comer essa energia ruim, então não é bom comer, porque isso vai fazer mal para você. Hoje, as pessoas discutem: eu não como carne, mas a fala não é mais essa. É porque é crueldade com o animal. O foco não está mais em mim, está no outro, na preocupação com o outro. Então, houve um período no movimento espírita em que nós nos vestimos com essa capa. Até comentei ainda há pouco a tal da síndrome de Nicodemos, que é essa vaidade. Eu, não estou dizendo que foram outras pessoas, eu aqui, cansei de ir para a rádio e televisão fazer debate com pastor e padre. Hoje eu tenho vergonha de dizer que eu fiz isso. Eu ia para o rádio, você pega o versículo tal, está vendo aqui? Isso aqui está errado, isso é você e tal. Isso é uma bobagem, gente. A troco de que a gente fazia isso? Então é essa releitura, Wallace, em que a gente retira essa visão de que nós temos uma espécie de aristocracia espiritual para dizer: você tem suas sombras, faça contato com a sua sombra. Se aproxime das suas imperfeições
e lute verdadeiramente para se transformar. Não faça aquela ilusão de que você já mudou. Reconheça que você tem defeito. Assuma a sua família real, seu filho real, sua mãe real, seu pai real, sua história real e diga: eu tenho problema sim, eu tenho dificuldade com meu pai, tenho dificuldade com a minha mãe, eu tenho problema com meu filho. Assuma a sua pequenez. Esse é o grande diferencial da obra de Joana. Se eu pudesse resumir numa frase, eu diria: faça as pazes com a sua sombra. Não minta para você mesmo e resolva-se de verdade para o seu crescimento espiritual legítimo.